exemplo, todos eles são formados por algo que se chama matéria. Sendo assim, o ar, a água, a terra, até o nosso corpo é feito de matéria. Nós cientistas falamos que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, desde coisas enormes como uma baleia, até muito pequenas como um grão de areia. Então, a matéria é tudo que está à nossa volta e é formada por diferentes componentes, que também pode ser conhecida como substâncias. Agora vamos ver como é formado as substâncias. Quando juntamos dois ou mais átomos, eles formam uma estrutura chamada molécula. As moléculas são a menor parte de uma substância. E as substâncias são divididas em dois tipos, simples e compostas. Na natureza, a maioria dos elementos são encontrados unidos, nem que sejam impares. Átomos são muito carentes, sabe como é? Por exemplo, o oxigênio que respiramos, na natureza, é encontrado em pares, ou seja, dois átomos de oxigênio juntinhos. Dizemos então que esta é uma substância simples, pois ela é formada por apenas um tipo de elemento químico. E temos também substâncias compostas, como a água, que é formada por um átomo de oxigênio unido a dois outros átomos de hidrogênio. Sendo assim, substâncias compostas são formadas por diferentes elementos químicos. Então, o ar e a água são matérias formadas por uma mistura de diferentes substâncias. Falamos sobre moléculas e como elas podem ser formadas de diferentes elementos químicos. Mas estas moléculas podem estar juntas de outras e nem sequer percebemos. Quer um exemplo simples? Respire bem fundo. Talvez você ache que o ar que respiramos é feito só de oxigênio, mas na verdade ele é formado em sua maior parte por um gás chamado nitrogênio. Existem várias misturas em nosso dia a dia que mal percebemos. O leite, a água mineral, até o nosso sangue são exemplos deste tipo de mistura. E estas misturas são chamadas de misturas homogêneas. Há também outro tipo de mistura, misturas que são bem visíveis, que podemos perceber facilmente. Por exemplo, se eu colocar uma colher cheia de areia em um copo com água, continuamos vendo a água e a areia separados. Isso também acontece quando misturamos água e óleo. Dá para ver que ficam bem separados. Estas são algumas amostras daquilo que chamamos de misturas heterogêneas. É assim que dividimos as misturas. Misturas homogêneas, para aquelas que não conseguimos ver as substâncias separadas, e misturas heterogêneas, para aquelas que, mesmo juntando as substâncias, podemos vê-las separadas. Agora vamos ver um videozinho falando sobre as formas de separação de misturas homogêneas. Temos a evaporação, em que duas substâncias, normalmente uma sólida e uma líquida, são deixadas em repouso ou são aquecidas para que o líquido evapore, sobrando apenas a substância sólida. A evaporação é um processo bastante utilizado nas salinas para separar o sal da água do mar. Temos também a destilação simples, que é usada para separar sólidos e líquidos através do ponto de ebulição. Lembrando que ponto de ebulição é o ponto em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Na destilação simples, a mistura é aquecida e o líquido evapora e passa pelo condensador, local onde se transforma em água líquida novamente. No final do processo, teremos a substância sólida no local onde foi aquecida e a substância líquida em outro recipiente. Já a destilação fracionada é um processo de separação de substâncias líquidas através de suas temperaturas de ebulição. Nesse processo, os líquidos são separados por partes até que se obtenha o líquido que tenha o maior ponto de ebulição.
É um processo muito usado para separar componentes do petróleo. Agora vamos ver alguns exemplos de separação de misturas heterogêneas. Temos a filtração, que é usada para a separação de sólidos e líquidos. Um exemplo é quando fazemos café e utilizamos o coador. Temos também a decantação, que é um processo baseado na diferença de densidade das substâncias. Nesse processo, a mistura é deixada em repouso e o material mais denso vai para o fundo, e na parte de cima ficará o menos denso. Para esse processo, também pode ser utilizado o funil de decantação, que é um aparelho capaz de separar substâncias com densidades diferentes. Outro processo é a separação magnética, que separa materiais que são atraídos por ímãs daqueles que não são. Temos ainda a levigação, que separa substâncias sólidas com densidades diferentes por meio de uma corrente de água, que arrasta o material menos denso. Um exemplo é a separação de ouro e areia, utilizando a água. Outro processo bastante utilizado no dia a dia é a peneiração ou tamização, em que se separa substâncias através de uma peneira. Além desses, existem ainda vários outros processos de separação de misturas, tanto homogêneas quanto heterogêneas.